acostumado. Geografia acho que tem quatro questões, então estudem lá o capítulo dos Estados Unidos, tá? Capítulo 11, tá bom? E no mais, é importante salientar para vocês que tem alguns alunos me devendo atividade, tá? E vocês sabem que a atividade ajuda, é essencial, né? Ajuda a compor a nota bimestral. Então, vamos lá. Quem tem todas as atividades vai ganhar uma nota, tipo assim, uma escala. Então, fez todas as atividades, é 10. Tá devendo uma ou duas, eu vou ver o aluno, vou ver se participa, vou ver como é que fica, enfim. Mas tem aluno que só tem uma atividade feita, contando com a de hoje, com a que está lá no Mundi que eu deixei hoje, tem 5 datas de atividades. Tem aluno que só tem uma, e tem aluno que não tem nenhuma. Então, esses alunos aí vão ficar sem nota. E aí, consequentemente... Professor. Oi. Bom dia, Manci. Bom dia. Eu sei que eu não entreguei algumas atividades, mas eu vou entregar tudo hoje. É que eu tava com muita coisa pendente para fazer de outras lições de outros professores e acabei deixando algumas matérias sem fazer. Mas eu vou entregar a sua e Daniele hoje. Tá bom, eu entendo, Gabi, não tem problema. Me entregando, né? Inclusive, depois eu vejo. Mas, ó, eu vou passar aqui, pessoal, o nome dos alunos, tá? Eu não gosto de fazer isso muito, mas porque já tá em cima, tá? A prova bimestral já tá aí, nas próximas semanas já. Entendeu? Então, façam essas atividades, porque eu vou dividir por 3. E se vocês não fizerem, tem aluno que não fez nada, eu vou dividir 2 notas por 3. Consequentemente, isso aí vai dar uma nota baixa. Então, ó, eu vou falar aqui o nome, tá? Dos alunos que tá me devendo, ou esses alunos que eu vou falar, tem só uma atividade ou não tem nenhuma, tá? Por isso que eu vou dar um nome aqui, aí vocês corram, providenciem, tá? Façam lá no Mundi mesmo. Abram lá no Mundi, lá, as datas das atividades estão lá, façam, tá? E para a gente não ter problemas. Ó, Ana Carolina dos Santos Rodrigues, Ana Clara Oliveira. Você? Oi. Ana Eu Clara Oliveira. entreguei. Então, Ana, inclusive eu olhei antes de entrar na live, eu olhei. Dá uma conferida lá para mim, dá uma confirmada. Eu até estranhei, porque você geralmente entrega tudo, né? Geralmente você entrega tudo, mas eu até estranhei. Dá uma olhadinha lá, dá uma conferida, dá uma confirmadinha para mim, tá? Hoje, tá bom? Lá no Mundi. Porque não tá constando lá que você fez, infelizmente. Eu até estranhei, mas enfim. Cadê Ana Clara Oliveira? Aí depois, deixa eu ver. Davi Gabriel, Ingrid Vitória, Júlia Souza, Lívia Santos, Lucas Gabriel, Luiz Eduardo dos Santos, Luiz Henrique Rodrigues, Maria Eduarda Inácio, Maria Eduarda Oliveira Brasileiro, Nicolas Barros, Yasmin Souto e Yolanda Lira. Esses alunos que eu falei, ou só tem uma atividade entregue, ou não tem nenhuma. Então, por favor, pessoal, caprichem lá, vai lá, entra lá, tá? Não são, vocês sabem, eu divido a atividade por aula, então não são muitas questões, são poucas questões, fácil de resolver, tudo no livro, é só ler. Inclusive, eu faço isso para estimular vocês a lerem o capítulo. Então, geralmente, eu nem uso o livro, as atividades do livro, eu estou fazendo as questões, né? Eu mesmo estou fazendo as questões de pontos importantes do capítulo que vai estimular vocês a lerem. Então, tá bom? Dado o recado, vamos iniciar. Ô, professor. Oi, Gabriel, pode falar. Você postou atividade de hoje, né? No M-Hand ou não? Oi? Você postou atividade de hoje? Sim, inclusive, Gabriel, deixa eu falar para vocês. Hoje vai ser a última atividade, tá? A última atividade de geografia que está lá no Mundo de hoje, tá? Porque semana que vem
Eu vou fazer uma revisão, tá? Eu vou terminar o último capítulo, tá? Que é o Canadá, dar as últimas informações e tirar algumas dúvidas sobre os Estados Unidos, que vai ser a nossa prova, tá bom? Uhum. E vou colocar lá onde tem atividade, talvez eu coloque um vídeo, alguma coisa relacionada, tá? Que eu acho importante para vocês assistirem, tá bom? E é isso, pessoal. E aí, no ano que vem, espero que tudo isso aí termine, né? E a gente consiga ter um contato de novo, né? Que eu acho importante, assim, o contato com vocês, né? Olhar no olho, sentir porque o professor, ele sabe quando o aluno não entendeu, quando o aluno ficou com dúvida, né? E aí a gente vai, se Deus quiser, isso aí vai tudo acabar e a gente vai voltar à nossa vida normal. E espero que seja breve. Espero que já no início do ano a gente já consiga isso, né? É o que todo mundo espera. Mas enfim, vamos lá então. Vamos lá, vamos terminar, né, o capítulo dos Estados Unidos. A gente já falou todos os pontos assim que eu considero importante, tá? Porém, tem algumas questões que ficou pendente, né? Que é densidade demográfica, algumas megalópolis, né? O que seria isso? Embora, pessoal, vocês vão ver muito sobre geografia urbana no primeiro no ensino, no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Mas como vocês estão no 8º ano ainda, eu vou passar alguns conceitos para vocês, tá? E depois isso daqui vai ser recorrente, vai voltar esse assunto para vocês. Então, enfim, espaço das lutas sociais, né, que envolve muita questão dos negros nos Estados Unidos, né, a luta, né, essa luta para a inserção, né, do negro, que isso aí é uma coisa muito, muito séria, né, que aconteceu ao longo da história dos Estados Unidos, principalmente no sul, né, no sul dos Estados Unidos, que a gente viu, né, que historicamente, né, tinha problema, né, racial. Eles foram os últimos a ter, né, a abolição do escravagismo, enfim. E a gente vai perceber que houve muitas lutas, né, dos negros pela uma igualdade, né, durante principalmente o século XIX, século XX nos Estados Unidos, tá? Que envolve segregação dos estados do Sul e, inclusive, com a fundação de uma seita chamada Ku Klux Klan. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Mas A gente já esquece deles. já estudou em história, né? Né, Já, Gabi? já. Então vocês já estão craques. Mas vamos lá, vamos falar mais um pouquinho, né? Porque no conhecimento nunca é demais, não é verdade? Então, ó, deixa eu abrir aqui a página onde eu tinha separado. Ó, vamos falar então de densidade demográfica, né? Para iniciar o fim do capítulo. Densidade demográfica. O que vocês sabem sobre densidade demográfica? Além, né, sempre quando se fala em demografia, é quantidade populacional, tá, pessoal? A população, tá? População de um determinado lugar, num determinado espaço, num determinado território, tá? E aqui, ó, densidade demográfica, a gente vai ver se os Estados Unidos ele é um país populoso ou não, tá? Então, sempre quando a gente fizer isso, você vai pegar, tá? A quantidade da população total, tá? E dividir pela área. E aí, isso aí é como a gente mede a densidade demográfica de cada região. Então, os Estados Unidos, eles possuem 326 milhões de quilômetros quadrados. É a área, é a população, desculpa. 326 milhões de habitantes, tá? Os Estados Unidos possuem. E uma área, ou extensão territorial, de 9 milhões e 831 metros quadrados, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o total da população, que é 326 milhões, e dividir
pela área, que é 9.800.000 metros quadrados. E aí você vai ter, tá, a densidade demográfica, que é o total de habitantes por quilômetros quadrados. Quem pode fazer essa conta aí para mim? Só para a gente iniciar isso, ó. Então, a densidade demográfica é a população dividido pela área, tá? Aí você vai ter a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Quem quer dividir aí para mim? Ó, 326 dividido por 9,8, aproximadamente, né? Que é a população e a área. Quem quer dividir? 326? 326 dividido por 9,8. Dá 33,2653. Isso, Mayara, isso mesmo, isso mesmo. Então, esse valor que você chegou, nos Estados Unidos, a densidade dos Estados Unidos é de 33 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então, isso é densidade demográfica. Quando vocês verem essa palavra, densidade demográfica, você vai sempre fazer essa divisão, tá? Que é a quantidade de pessoas que existem lá, o total de habitantes, né? Dividido pelo tamanho do território, tá? Aí você vai ter o número de habitantes por quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia, pessoal, para vocês terem uma ideia, o Japão, por exemplo, que é um país que tem 326 mil quilômetros quadrados só, tá? E possui uma população de 112, se eu não me engano, milhões de habitantes. Tem região do Japão que a densidade demográfica é 12 mil habitantes por quilômetros quadrados. Olha só a diferença. Então é muita gente, né? É muita gente. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos, inclusive, a área, né? A malha urbana dos Estados Unidos é muito vasta, tá? Tem muitas cidades grandes que aqui, ó, inclusive, na página 412, tá? A gente tem várias cidades desse tipo, tá? Que a gente considera como megalópolis, tá? Sempre quando a gente falar em megalópolis, são os lugares, né? Que são densamente urbanizados, tá? Que são muito urbanizados, que aonde eles se localizam, essas partes urbanas, tá? Existem a maioria da população, por quê? Porque geralmente tem muitas indústrias, tá? Que ao longo do tempo foi levando as pessoas para lá, então, e essa urbanização foi se enraizando e se transformando, esses lugares, né? Se transformando em megalópolis, tá? Megalópolis associa sempre com urbanização, uma área muito urbanizada, tá? Que aí envolve, né? Construção de casas, construções... tudo que a gente vê nas grandes cidades, né? Pontes, prédios, muitos prédios, né? Muitos arranha-céus, tá? Aí você pode colocar e uma área populacional muito vasta, tá? Uma densidade demográfica muito grande. Essas são as megalópolis. Professor, aqui no Brasil tem megalópolis? Tem. Nós temos, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, tá? É considerado megalópolis, uma cidade com grande quantidade, com grande área urbanizada, tá? Deu para entender essa parte das megalópolis? Sim. Ó, aqui, ó, na página 413, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é muito importante, tá? É como que os Estados Unidos, eles denominam essas cidades, tá? Ó, onde está, a região onde está localizada essas cidades, tá? Se chama Boswash. Tá? É o nome em inglês, tá? Não perdoa meu inglês. Não tô no nível de você. Tá certa a pronúncia, tá certo. Tá certo, né, Gabi? Ó, esta região que vai de Boston a Washington apresenta um comprimento de aproximadamente 700 quilômetros. Olha só a vasta extensão, né? Isso aí é tudo área urbana. Então, são várias cidades, né? São várias megalópolis, uma do lado da outra, que a gente chama de um fenômeno que a gente chama de conurbação.
Não sei se a professora Adriana, o ano passado, ela explicou para vocês isso, mas isso aí vocês vão ter também ao longo da caminhada de vocês em geografia. Conurbação, pessoal, só para vocês, um exemplo rápido aqui para vocês, tá? Conurbação são muitas cidades, uma do lado da outra, tá? Muito perto, a área urbanizada, muito perto uma da outra. É quando você está em um lugar, você pensa que está num lugar, mas você está no outro. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Aqui, ó, na região do ABC, São Bernardo, Diadema, São Caetano e Santo André, são cidades, tá? Municípios que ficam um do lado do outro. Inclusive, São Paulo está do lado de Diadema. Então, geralmente, no limite entre esses municípios, tem muita área urbanizada. E aí, às vezes, fica até difícil de você saber se você está em Diadema, se você está em São Bernardo, ou se você está em São Paulo, se você está em Diadema, tá? Inclusive, outro dia, só para dar um exemplo para vocês, né? O prefeito aqui de São Paulo, ele recapeou muitas ruas aqui, né? Porque época de eleição, é assim mesmo, a gente sabe. Só para vocês entenderem. E aí, um dia eu estava indo para Diadema, tá? E o asfalto estava recapeado. Chegou uma certa parte que acabou o recapeamento. E aí, minha esposa estava comigo no carro, ela falou assim, ó, aqui eu acho que já é Diadema, porque não está recapeado. Até ali embaixo estava recapeado, e aqui não. Então, entenda, e quando um município está bem próximo do outro e você, às vezes, tem uma noção assim, será que eu estou em Diadema? Será que eu estou em São Paulo? Será que eu estou em Diadema? Eu estou em São Bernardo? Isso daí é conurbação, é um fenômeno urbano, quando tem muita área urbanizada próxima uma da outra. E nos Estados Unidos, isso daí envolve estados, né? Essa parte aqui, ó, que eu acabei de ler para vocês, que tem 700 quilômetros, né, de extensão, é um grande exemplo disso, tá? Ó, são cidades grandes, né? Ó, 50 milhões de pessoas espalhadas pela região metropolitana de Boston, Filadélfia, Baltimore, Washington, D.C. e Nova York, metrópole central dessa gigantesca megalópole. Inclusive, pessoal, quando a gente vê a história dos Estados Unidos, a gente presta, se vocês prestaram atenção, quando um pouquinho depois da guerra lá da secessão, ou antes, né, da guerra da secessão, as colônias do norte e as colônias do sul, as colônias do norte eram mais industrializadas, aqui tinham um viés mais de indústria mesmo, tá? E aonde são as colônias do norte? Aqui, ó, onde está esse Bolshoi aqui, tá? Filadélfia, Baltimore, Washington, Nova York são as colônias do norte, tá? Onde teve um processo de industrialização, chamou mais pessoas para lá, e isso daí acarretou em quê? Em um desenvolvimento urbano maior, tá? É por isso que elas são consideradas, né, megalópolis, tá? E esse é um bom exemplo, né, são, né, exemplos de megalópolis, tá? Aqui, ó, na página 415, ó, localizada na região dos Grandes Lagos, ele fica ali ao norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, tá? Meio que uma divisória ali. Localizada na região dos Grandes Lagos, esta megalópole, que também apresenta mais de 50 milhões de habitantes, que é dos Grandes Lagos, ou CHIPS, começou a se formar no final do século XIX, quando Chicago, que atualmente possui mais de 205 milhões de habitantes, começou a se transformar em um vigoroso polo industrial. Atualmente, esta megalópole inclui, além de Chicago e sua região metropolitana, as cidades de Cleveland, Detroit e Pittsburgh. Então, esses são exemplos, tá, de megalópolis. E, inclusive, tem vários, né, nos Estados Unidos, tá? Na costa sul, né, onde o clima que a gente viu até nas aulas anteriores, né? O clima é mais aquele clima mais pro tropical.
que é mais propício, tá, para plantações, é onde tem aqueles cinturões lá, né, que a gente aprendeu até na aula passada, que são as grandes áreas agrícolas dos Estados Unidos, tá bom? Então, pessoal, agora para terminar o capítulo aqui, falar um pouquinho dos problemas, né, sociais, né, a luta negra pela dignidade. Eu separei aqui uma parte aqui para ler para vocês, tá? Que eu achei importante, ó. Que fica na página 416, quem tiver com o livro aí, ó. A luta negra pela dignidade. A sociedade estadunidense goza de um padrão de qualidade de vida extremamente elevado, que pode ser traduzido pelos seus indicadores sociais. IDH de 0,920. Lembra do IDH, quando eu falar para vocês, que o IDH ele mede de 0 a 1. Então, quanto mais ele estiver próximo do 1, tá? Essa sociedade, né, ou esse país, enfim, tem um padrão de vida, a sua população bacana, tá? Que inclui, né, aqueles três requisitos lá, que a gente considera que um IDH, né, o IDH é medido, que é saúde, educação e renda, tá? Então, o cidadão que tem um IDH lá, né, que o seu país possui um IDH próximo de 1, ele tem uma condição de vida muito boa, né, bacana, tem acesso a praticamente tudo, tá? E você tendo esses 3 pilares aí, você tem acesso a praticamente tudo. Um país tem acesso a praticamente tudo. Então, o IDH dos Estados Unidos é 9, já está se aproximando do 1, tá? Expectativa de vida ao nascer de 79 anos, taxa de alfabetização de 99% e mortalidade infantil de 6,3 por 1.000 nascidos. Até aí tudo bem, tá? Mas aí, pessoal, entra o problema, né, da luta negra pela dignidade. Nem sempre isso daí incluiu toda a sociedade. É por isso que teve muito conflito, algumas pessoas importantes, né, que entraram para a história lá dos Estados Unidos. A gente vai ver depois alguma coisa sobre o Martin Luther King, tá? Que lutou contra isso daí e para conseguir uma sociedade melhor, né? Para incluir, né? Para a inclusão do negro, né? Na sociedade. Historicamente, pessoal, aqui ó, tá dizendo assim, ó, esses indicadores sociais, entretanto, nem sempre abrangeram toda a sociedade estadunidense. Ao longo da história, a parcela de não brancos constituída por indígenas, negros e latino-americanos vive ainda vítima de preconceito e da discriminação racial, sem gozar plenamente dessa qualidade de vida. Constituída por uma população majoritariamente branca, a população dos Estados Unidos é quase 80% de origem europeia, tá? E protestante. 15% da população afro-americana, 12% americano-asiático e 4,5% nativos americanos, tá? 1%, etc. É o país mais populoso da América. Então, como que essa luta, né, dos negros, né, para incluir, né, começou? Vamos entender agora aqui, ó, a luta dos negros pelos direitos sociais. Com o fim da escravidão, em 1863, os negros estadunidenses passaram a ser perseguidos em todo o território, sofrendo com a criação de leis discriminatórias e preconceituosas, bem como com assassinatos patrocinados por organizações que viam as pessoas negras como verdadeiros marginais, seriam inferiores, preguiçosos, incapazes economicamente, consumidores de drogas. A maior dessas organizações é a Ku Klux Klan, tá? Que existe até hoje, tá, pessoal? Numa menor escala, tá? Mas existe até hoje. Isso aí está enraizado, principalmente nos estados do sul, tá? Ela foi criada em 1863, mesmo ano em que a escravidão foi abolida por Calvin Jones, Frank McCarty, Richard Reed, John Kennedy, John Lester e James Crowell, jovens veteranos da Confederação Sulista. Olha aí, ó, o sul de novo aí, né? Foi onde começou, tá, pessoal? Ó,
Aqui, ó, na página 418, tem uma parte que eu acho interessante, que fala assim, ó, em grande parte do país, as leis discriminatórias impedem a ascensão social dos negros e o pleno gozo de seus direitos civis. Até 1965, existiam as leis de Jim Crow, que negavam aos não brancos dos Estados Unidos a maioria dos direitos civis. Também existiam leis proibindo casamento interraciais, segregando as raças em transporte público e banheiros públicos. Então, segregação, pessoal, é uma coisa muito séria, tá? Então, nessa época aqui, se eu sou um branco lá e eu me apaixono por uma pessoa negra, existia uma lei que proibia esse relacionamento, além de ter o transporte só para negros, tá? Para que ele não se misturasse com os brancos. Olha só o nível de preconceito que existia nos Estados Unidos, tá? Isso é muito sério, tá? E ao longo do tempo isso daí diminuiu, tá? Com auxílio, né? De algumas pessoas importantes que, inclusive, a sua própria vida, né? A sua própria vida pagou, né? Caro com isso e com a sua própria vida. Foi o exemplo do Martin Luther King, né? Ó. Até aqui tem uma imagem dele aqui, ó, na página 419. Após vários anos de luta, em 1965, foi proclamada a Lei dos Direitos Civis, ampliando para os direitos democráticos todos aqueles nascidos em solo dos Estados Unidos. Contudo, ainda hoje existem uma forte discriminação contra os negros no país. E é visível na paisagem de cidades como Nova York, a segregação socioespacial, em que os negros estão jogados em guetos, né, onde a violência e a falta de serviços sociais são flagrantes. Então, para vocês terem uma ideia, né, que ainda existe, né, ainda existe alguma segregação nos Estados Unidos. Inclusive, esse ano mesmo, né, teve a morte de um cidadão negro, né, chamado George Floyd. Eu acho que vocês acompanharam na televisão, nas redes sociais, enfim, isso aí foi amplamente divulgado, tá? E né, um retrato de que ainda existe, né, discriminação por cor de pele em um país, né, tão grande, a maior potência do mundo, né? Diminuiu bastante, porém ainda existe no século XXI esse tipo de situação, né? E também não só nos Estados Unidos, né, pessoal? A gente sabe que até no nosso próprio país existe esse lamentável, esse triste episódio de pessoas discriminando pessoas de cor de pele escura. Infelizmente existe, tá? Mas o nosso papel, né, é de ir colocando coisas boas, assim, para as próximas gerações, né, de igualdade, de fraternidade, enfim, de coisas boas relacionadas a isso, para que a nossa sociedade seja melhor, uma sociedade que não existe esse tipo de coisa, né? Então, pessoal, só para a gente terminar rapidinho dos Estados Unidos, vamos falar do Canadá, começar a falar do Canadá, tá? Aqui na página 421, da mesma forma que os negros e indígenas, a realidade dos mexicanos que imigram para os Estados Unidos é degradante. Eles vivem, em sua maioria, em bairros periféricos, não gozam de serviços sociais, trabalham em empregos precários e aproximadamente 30% das pessoas não possuem sequer o ensino médio. Então, os mexicanos, eles estão inseridos nesse grupo também, tá? Mesmo no grupo dos negros, tá? Geralmente eles vão para os Estados Unidos de forma irregular, tem muito brasileiro lá também. Então, para vocês terem uma ideia, a pessoa vai, reza para não ficar doente, reza para não precisar de um atendimento médico lá, porque senão tá perdido. Tá perdido. Por que tá falando?
não tem, né, não tem acesso aos serviços sociais. Então, é lamentável, né? Você vai trabalhar, mas você não pode ficar doente. Então, às vezes, a pessoa às vezes, paga até um preço caro, tá? Você vai lá para trabalhar, para ganhar um dinheiro, porque a condição, né, de renda lá, né, que para quem trabalha, a gente sabe que é um país desenvolvido, então, consequentemente, é maior do que os países que nem o nosso, que é um país emergente. Então, muitas pessoas vão para lá em busca de ganhar dinheiro, trabalhando, ganhando dinheiro, mais dinheiro, né, mais rápido, né? Mas pode pagar um preço caro por isso, né? Infelizmente, tá? Então, pessoal, sobre os Estados Unidos, a gente termina aqui, tá? A gente vai fazer a prova sobre esse capítulo e no final da live da semana que vem, a gente volta a falar, a discutir um pouco mais dos Estados Unidos. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi dito hoje, sobre a aula de hoje dos Estados Unidos? Não. Professora, posso fazer só um gancho no que você falou sobre o transporte público sobre negro? Pode sim, pode não, deve, Gabi, fica à vontade. O meu pai, esses dias, ele falou... Eu não sei se isso continua acontecendo nos Estados Unidos, mas o meu pai, ele falou que os ônibus, depois de um tempo que passou aquela época do apartheid, que foi até nos Estados Unidos também que aconteceu, foi além da África, a parte de trás do ônibus era onde os lugares que os negros podiam sentar. O resto, tipo, de trás para frente era tudo branco, entendeu? Então, se você via um negro sentado num lugar que era de branco, assim, entre aspas, ele era... Como é que eu posso dizer? Ele Segregado, sofria... Sim, ele sofria violência segregação, dentro né? do Ou lugar. separação, né? Sim. Aham, aham. Boa, Gabi. Então, isso daí mostra que, como que é que eu estava falando para vocês agora há pouco, como que a gente pode acabar com isso? Principalmente aqui no nosso país, que também tem, tá? Mas eu estou falando de uma forma ampla, de uma forma geral. Colocando na cabeça das gerações que vem chegando. Olha, o pai, mãe, na escola, enfim, e colocando, né? E colocando lá, plantando a sementinha, para que um dia isso daí acabe. Mas a gente sabe que, principalmente no sul dos Estados Unidos, isso daí é uma coisa que é enraizada, tá? Isso daí já vem de várias gerações, tá? Então, Eu acho que isso foi por conta das colonizações, entendeu? Por exatamente, pegar negro. Eu exatamente. acho que foi por isso. Exatamente. E existe até hoje lá, tá? Mais nos estados do sul, tá? Do que, inclusive, o Ku Klux Klan surgiu lá e existe a Ku Klux Klan até hoje, tá? Eu estava lendo, eu já li um livro, né, sobre a Ku Klux Klan. Antigamente eles matavam as pessoas e aí a lei, Sim, era algo muito brutal. exatamente. Mas hoje os jovens, tem jovens nos Estados Unidos, né? Nos estados lá do sul, que ainda fazem passeatas, né? Que ficam falando aquela parte da raça ariana e aquelas coisas que não cabe mais, né? Não cabe mais, né? Numa sociedade que preza tanto por uma sociedade a maior, né? A maior potência do mundo, né? Tem até uma arrogância dos Estados Unidos nesse sentido aí, né? Não pode ter questões desse tipo numa sociedade que se julga tão superior, né? Na verdade, Mas para hoje mim isso aí não é superioridade nenhuma. Isso aí é uma coisa baixa, uma coisa que diminui. Eu acho que diminui a sociedade, né? Para mim assim, eu vendo, né? Enfim. Mas hoje isso tem um pouco mais de frequência. Se eles atuam mais escondido. Antigamente era ir na rua, ir bater em todo negro, matar em negro, no meio da rua, assim. Sim. Mas hoje em Tanto é dia é com que menos sequência. em Nova York tem um bairro chamado Brooklyn. Acho que vocês já ouviram falar. Inclusive, o cinema, né? A Hollywood mostra muitos filmes, né? Ao longo aí do tempo aí que fala disso, né? O Brooklyn é um bairro que fica em Nova York, onde tem um nível
criminalidade muito maior. E esse bairro é onde tem a maior concentração de população negra dos Estados Unidos. Então, é um tipo de segregação, né? É um tipo de segregação, infelizmente. Isso é por conta do apartheid, me entendeu? Porque como separou muito, então tinha muitos bairros que eram considerados bairros de negro e muitos bairros considerados bairros de branco. Então por isso que lá tem muito mais negro, entendeu? Porque foi na época do apartheid. Exatamente. Perfeito, Gabi. Show de bola, meu. Parabéns. Parabéns. Bacana. Muito bom. Obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa em cima do que a Gabi falou? Não? Tranquilos? Tá bom. Ó, a nossa live já está acabando. Eu vou dar assim uma introdução sobre o Canadá, tá? Pessoal, o Canadá é tranquilo, tá? Eu não vou cobrar isso na prova, tá? Tem lá umas atividades lá para vocês fazerem, mas eu não vou cobrar na prova, tá? Então, ó, o Canadá, que todo mundo pensa que a capital é que nem a Austrália, tá? A maioria das pessoas pensa que a capital da Austrália é Sydney, mas não, é Canberra. A mesma coisa a gente fala do Canadá. Canadá, a capital Ottawa, tá? Extensão territorial 9.984.610 quilômetros quadrados. Então, o Canadá ele possui quase 10 milhões de quilômetros quadrados. É o segundo maior país em extensão territorial do mundo, tá? Perde só para a Rússia, que tem 17 milhões, tá bom? O clima lá no Canadá, pessoal, isso aí é latitude, tá? Lembra bem, a linha do Equador, tá? E aí quando você vai se aproximando dos polos, vai ficando, a temperatura vai também ficando mais fria, tá? Então, o Canadá, ele tá lá no extremo, né, da América do Norte, perto do Círculo Polar Ártico. Então, o clima lá é frio, tá? A não ser na parte litorânea, tá? No litoral lá do Pacífico e do Atlântico, tá? Onde tem uma porção lá que o clima é subtropical, tá? Mas na maioria dos seus estados, né, do país, as temperaturas são muito baixas. Essa é uma característica latente do Canadá. Consequentemente, a sua vegetação vai ser aquela vegetação com características, né, com frio. Floresta, né, caducifoliada, aquela vegetação que no outono, no inverno, cai toda as folhas, tá? E na primavera, no verão, as folhas voltam. Então, quando você vai um dia, né? Eu tenho assim, muita convicção que vocês vão conhecer muitos países. Eu tenho muita fé nisso. Meus alunos vão se dar muito bem na vida. E vocês vão conhecer muita parte do mundo. Quando vocês forem nessas regiões mais frias, e vocês verem lá uma vegetação, uma árvore, forem no inverno lá, e só tá o tronco, você fala assim, aquela árvore ali tá morta. Não, ela não tá morta, ela é assim mesmo. É a vegetação que a gente chama de caducifoliada, tá? Que no inverno cai todas as folhas. E aí na primavera, no verão, as folhas nascem de novo. Então, são vegetações típicas de lugares muito frios, tá? Onde também tem aquelas vegetações gramíneas, tá? Musgos, tá? E também tem aquelas florestas de taiga ou conífera, que são aquelas que tem, que a gente chama de pinheiro, né? Aqui no Brasil, e também aquelas, parecido com aquela vegetação que tem no sul do Brasil, que é muito frio, tá? Que são aquelas florestas eu esqueci o nome agora daquela... que a gente conhece aqui, como pinheiro, árvore de Natal, enfim, que tem as folhas delas são aqueles espetos, tá? Forma de espeto. Por quê? Porque aguentam aquela temperatura mais baixa, tá? Aquela temperatura mais baixa, mais rigorosa. E o Canadá, tem estado no Canadá que faz no inverno 40 graus abaixo de zero, pessoal. E o resto do país, as temperaturas chegam a 0 grau quase o ano todo, tá? Então, quando lembrar do Canadá, lembra sempre de temperatura muito baixa, tá? Já a população, você vê um país desse tamanho, né? Professor, mas o Canadá é muito grande. A população do Canadá é menor do que a população do estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia.
Você fala, professor, mas como que um país tão grande, com quase 10 milhões de quilômetros quadrados, tá? Tem uma população tão pequena? Pessoal, ó, lembra lá da densidade demográfica lá dos Estados Unidos? Lembram? Que deu 33, né, habitantes por quilômetro quadrado. Se você somar, né, a população do Canadá, que é 36 milhões de habitantes, e dividir pela área, que é 9,9, vai dar 4 habitantes por quilômetro quadrado. É muito pouco, né? É muito baixa a população, mas isso aí tem uma explicação, tá? Porque na maioria, tá, da área do Canadá, é a área de montanha, tá? O relevo, tá? É montanhoso, e é aquela parte que fica lá em cima, perto do Ártico, que é muito frio, então é inóspito. Então tem poucos habitantes. A população está concentrada mais na fronteira, né, ali dos Grandes Lagos, né, a fronteira com os Estados Unidos, aonde tem um polo industrial, tá? E a temperatura, né, é mais amena, e aonde ao longo da parte da costa, tá? Do litoral, tá? Que tem a parte da agricultura do Canadá, tá bom? Então, e a sua população, pessoal, tem um alto índice, né, de IDH. IDH do Canadá é um dos maiores, né, também do planeta, do mundo, tá? O IDH do Canadá está entre os 3 melhores IDHs, né, do planeta. E outro detalhe importante, né, do Canadá também é que eles gostam muito, tá? Eles incentivam a ida de imigrantes, tá? Então, um dia, né, se algum de vocês aí, quem tiver o inglês bom aí, tá, Gabi? E tiver a vontade de estudar no Canadá ou então na Austrália, tá? Esses países, eles incentivam a ida de estrangeiros para morar lá, para estudar, para morar, enfim, tá? No Canadá. Mas, principalmente se você tiver um curso superior, tá? Para exercer uma função lá, tá bom? Então, quer estudar, quer fazer um intercâmbio, tá? Eu tenho vários amigos meus que ficaram no Canadá um determinado período, tá? Para estudar. Voltaram para o Brasil com assim, um nível muito bom do inglês, tá? Além de você aprender, né, sobre outra cultura, tá? Sobre outros hábitos de um país tão importante de primeiro mundo, tá? O Canadá, a gente vai ver na live, que a gente já está acabando essa live, na próxima semana, que o nível, a industrialização lá é muito forte, tá? Muitos recursos naturais. Por quê? Porque tem uma grande extensão territorial, tá bom? Então, pessoal, ó, eu vou deixar até as dúvidas para a semana que vem, porque eu já estou estourando aqui o horário, tá? Da live. Então, ó, façam as atividades, tá? Me entregam as atividades, por favor. E na próxima semana vai ser a nossa última live, tá bom? E infelizmente eu vou ficar um tempo, nós vamos ficar um tempo sem nos ver aí, sem nos falar, né? Tá bom? Hoje a gente fica por aqui, tá? Tenha uma boa semana aí. Tchau, Macir. Grande abraço para todos vocês, tá? Fiquem com Deus.